ministros nesse culto, né? E a missionária de Nova, ela vai trazer aí um hino que é muito querido por todos nós. Mas Jesus está todo mundo também? Amém. Que bom, né? A gente está aqui, porque muita gente nova, tem crianças, jovens, adolescentes, né? Mulheres e homens. E eu tenho certeza que vai ser uma tarde maravilhosa. Amém. Então, abra o seu coração e aproveite, porque nós estamos aqui hoje para aprender. E a gente aprendeu através dessa palestra, né, que o pastor Claudinho fez. Realmente é muito importante. Então, nós precisamos abrir a nossa mente para muitas coisas, porque ser cristão não é apenas orar, não é apenas ler a Bíblia, né? A gente tem que aprender muitas outras coisas também para poder ajudar a nossa família. E realmente, ontem, eu só quero assim, falar de uma vigília que teve ontem, foi maravilhosa, uma palavra tremenda que o pastor deu ontem. Um homem que foi criado por uma família que tinha um amor tremendo à obra de Deus, mas eles aprenderam o Evangelho, mas um Evangelho simples, que na verdade o Evangelho é uma coisa simples, né, que realmente faz uma grande diferença na vida das pessoas. E que infelizmente hoje em dia nós podemos ver que muitas pessoas realmente estão tentando acrescentar alguma coisa, estão querendo enfeitar, estão querendo criar situações para chamar atenção, mas o que mais importa, o que tem que chamar atenção não sou eu, não é você, não é quem canta, quem prega, quem tem que chamar atenção é o Evangelho, porque o Evangelho que faz a diferença na nossa vida, amém? Por isso que Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Então, graças a Deus. Por isso eu vou louvar também esse louvor e eu convido você a ficar de pé. Se você tiver com alguém do seu lado, dê a mão para ele, com carinho. Amém? Amém. E nós vamos falar desse homem, Jesus Cristo, que veio para mudar a nossa história. Graças a Deus. Amém, Pai. Quando a vida se torna difícil, quando você
favor, pastora, fique de pé. Amém. Graças a Deus. Convido a pastora Reginaldo para estar aqui, representando a igreja. E estamos felizes, né, mais uma vez, de estar aqui, pastor. E que o Senhor verdadeiramente possa abençoar tanto a sua casa, né, quanto o ministério. E vamos orar aqui agora, levante você do seu lugar. Vamos abençoar aqui a vida da pastora, representando a sua família e a igreja. Amém? Sinta-se amado pelo Senhor e por nós. Glória a Deus, e receba essa lembrança aí, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nessa tarde, agradecemos a Ti, Senhor, pela vida, meu Deus, da Tua serva, Deus, que tem realmente sido, ó Pai, ovelha, serva, Senhor, ó Pai, fazendo a Sua obra, a Sua vontade, abençoa, meu Deus, multiplica as bênçãos, Senhor, Pai, supra as Suas necessidades, opera, Senhor, do Teu sobrenatural, Pai, em nome de Jesus, aquilo que ela mais precisa de Ti, Senhor, nós queremos, ó Pai, declarar essa bênção, liberar do céu, ó Pai, essa bênção para ela nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós abençoamos ela, a sua família e o ministério, em nome de Jesus, amém? Amém. Nosso pastor, você quer dar alguma palavra? Aberta na facilidade. Boa tarde, meus irmãos. E a paz do Senhor. Amém. A todos. Aqui estão. Eu quero principalmente agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de fazer parte da Remu. Confesso para vocês que quando eu vi passando na televisão, eu quase caí do sofá, né? E, meu Deus, como nós estamos ficando chique. Fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade como essa, irmãos. Não é todo mundo que tem. Mas não tem por quê? Porque não quer, né? Porque a partir do momento que nós abrimos nossa casa, abrimos o nosso coração para as coisas de Deus, as coisas vêm automaticamente, né? E eu agradeço muito a Deus por ter conhecido a Remu, tem me ajudado muito. Muitas vezes eu estou desanimada ou muitas vezes triste, ou passando por alguma luta, e aí eu recebo uma mensagem, né? E a mensagem fala comigo, me anima, me levanta. Eu sou muito chorona, viu? E ontem eu fui para vigília, não sei como é que nós temos como afogar. De tanto que eu chorei nada, mas Deus, essa menina, nossa irmã Valéria, ela sempre louva muito, que diz que uma lágrima para Deus é como uma frase. E só Ele tem o poder de interpretar. E aquele que pensa, irmão, que acha que fazer a obra de Deus é para qualquer pessoa, não é não. A obra de Deus, como qualquer outro trabalho que nós formos fazer, é só para corajoso, é só para soldado de elite, é para quem verdadeiramente tem desejo de morar no céu. E o mais importante de tudo isso, é para aqueles que amam as almas. Glória a Deus. Ontem, lá na vigília, uma dupla, duas irmãs cantavam assim que eu quero almas. Eu nem lembro mais o nome, né? Eu quero almas, eu quero almas. O Espírito Santo de Deus, Ele quer almas. Jesus, Ele quer almas. Sem dizer denominação, porque nós não estamos aqui para pregar placa de igreja, mas nós estamos aqui numa tarde de confraternização para um conhecer o outro, para muitas vezes nós vemos num chá como esse, a gente coloca ali sozinho no cantinho as nossas lutas, dificuldades, diante do altar de Deus, e Deus, Ele tem dado resposta para nós. Deus, Ele tem suprido nossas necessidades. Eu acho que esse meu jeito de chorar assim também, eu acho que é saudade do esposo, né? Porque quando os dois estão juntos, um ajuda o outro a caminhar, né? Agora, quando está um distante, rasga-se a carne, né? E a gente fala, ai meu Deus, cadê o meu companheiro para me ajudar aqui, né? Aí a gente conta com o obreiro, tem os obreiros, graças a Deus que eu tenho os obreiros aqui que me ajudam, mas não é como esposa, a gente se sente sobrecarregado, né? Ai meu Deus, a gente tem que estar ali pronto para ouvir a irmã, pronto para aconselhar o jovem, pronto para muitas vezes até puxar a orelha de algum jovem ou algum adolescente, mesmo das crianças. Mas ontem eu tive uma grande recompensa, né? Quando eu vi a nossa irmã Yasmin, está ali sentadinha, né? Ela é a maior que está aqui fora o Denis, né? Nossa irmã Yasmin, eu vi a nossa irmã Daiane, que é filha da irmã Lucélia. A irmã Daiane tem o quê? 9 anos, irmã Lucélia?
Eu vi aí a Isabela, minha neta de 8 anos, e meninas do adolescente com 10, tudo no manto que era uma benção. Faltava ser renovada lá na frente, sabe? Ô Julimar, só vi aquelas crianças aí. Falei, Senhor, isso é gratificante. Vale a pena chorar. Vale a pena, irmão. A gente não largar a nossa cruz no meio do caminho, não. A gente tem que carregar ela até o final. Eu sabia o hino, ele é muito antigo, eu não lembro, acho que é de André Fontes, que falava, não deixe a sua cruz, não corte a sua cruz, porque quando você chegar no abismo, aleluia, lá, você vai precisar daquele pedaço que você cortou lá atrás para poder atravessar o abismo. E aí, vai voltar para trás? Não, irmãos. Então vamos, cada um com a sua luta. A Bíblia diz que o Senhor não nos dá luta que a gente não suporte a carregar. Né? E um evento como esse aqui, uma palavra, eu fiquei até meio triste quando o pastor foi, porque ele está vendo o velório, não é isso? Mas não pelo velório, eu confesso à igreja, não pelo velório, que eu nem sei quem é, né? Mas porque teve que cortar a palavra aqui. Eu estava gostando de verdade, né? Eu estava aprendendo. Mas que a cada dia nós viemos um dar uns para os outros, não apontar defeitos, dificuldades, não apontar falhas, mas que nós venhamos a caminhar e nas nossas orações apresentar a REMU, que é a Rede de Mulheres de Luta, porque a gente fala mulheres, mas os homens também são muito bem-vindos, né? E que nós venhamos orar, porque esse trabalho é um trabalho espinhoso. Viu, irmão? Não é todo dia que nós estamos saltitando por hoje é chato, não é não. Tem dia que fala, ai meu Deus, como eu queria ficar em casa. Mas a responsabilidade é maior do que o nosso cansaço. Né? Então eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está aqui. Muito obrigada por estarem aqui. Eu creio que ainda vai vir mais pessoas. Né? Eu convidei, né, irmão? Vamos ver, né? Se não vir, vai perder, né, Joyce? Se não vir, vai perder. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que aqui estão. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir, quem estiver com a Bíblia aberta, em Ruth, capítulo 1, versos 16 a 17, que não podemos deixar de ler, meditar no versículo que a Rede de Mulheres adotou para trabalhar com todos esses chás, né? Então, Ruth, capítulo 1, versos 16 a 17. Amém? Quem pode levantar e ler para nós? Disse, porém, Ruth, não me intes para que me deixe e me obrigue a não seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem eu prover, que se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Amém. Nós da rede fazemos esse versículo, a nossa declaração para todos vocês que estão aqui nessa tarde. Viu? Que nós vamos abraçar a sua causa e é pensando nisso que nós vamos distribuir uns envelopes onde possui nesse envelope um pedido de oração, para que você faça o seu pedido de oração, coloque de volta aqui dentro desse envelope, e caso você sinta no coração e tenha disponibilidade em nos abençoar nesta tarde com uma oferta, é sempre bem-vindo. Se não tiver, devolve aqui somente o seu pedido de oração. Nós, os intercessores da rede, vamos interceder e vamos orar pela sua causa, pelo seu propósito. E também nós fazemos desse quadro as mulheres dos bastidores, que são aquelas mulheres que fazem trabalhos artesanais. Elas fazem pintura, bordado, crochê, tá? E aqui tem um talento dessas mulheres. E aquela pessoa que tiver disponibilidade de ofertar, nós vamos passar para a nossa tesoureira e aquela oferta maior da tarde vai levar esse talento como lembrança das mulheres dos bastidores de REMU. Então eu peço a Silvia que distribua, por favor.
no verso tem um número. Esse número fica com você. Você devolve somente o pedido de oração dentro do envelope, tá? Amém. Agora eu quero chamar o grupo de louvor, Adriana, sobrinho? Pedro? Pedro, porque em seguida eles vão cantar um louvor pra gente, e em seguida ela é a nossa preletora da tarde, Adriana, e ela vai falar um pouquinho aqui sobre o UBRA, para a gente conhecer um pouquinho mais dessa celebridade da Bíblia. Amém. Glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde. Bom, né? Esse boa tarde eles foram um pouquinho aqui, eu até entendo que está fazendo muito calor, né? Mas eu creio que até o término dessa reunião, o Senhor vai derramar sobre nós o refrigério. Glória a O Senhor vai derramar sobre nós uma brisa suave. Aleluia! E nós não vamos sentir mais esse calor intenso que nós estamos sentindo. Porque nessa tarde nós vamos dar o melhor para o Senhor. Nessa tarde nós vamos dar aquilo que é impossível para nós. Porque até então, chegar até aqui, só o Senhor nos trouxe, né? Vamos convenhar, só alguém